Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Diogo Salviano, psicólogo clínico, e hoje eu venho aqui discutir com vocês justamente o fato da dificuldade das pessoas chegarem até a clínica. Por que será que as pessoas têm esse medo, esse receio de vir conversar com um psicólogo, de chegar até a clínica psicológica? Vamos discutir isso hoje. O primeiro ponto, e talvez o que mais faça com que as pessoas se afastem da psicoterapia e dos psicólogos, é o fato de que existe uma leitura social, existe uma crença social que diz que o psicólogo é o profissional que cuida de gente louca. O que as pessoas entendem então? Já que eu não sou louco, já que eu não tenho loucura, que eu não cheguei a esse nível de desajuste, então eu não preciso do psicólogo. E aí eu acho que é interessante a gente poder discutir aqui, essa questão, será que o psicólogo realmente é o profissional pro louco, ou será que isso é mais uma crença? E o que eu tenho a dizer sobre isso é, sim, os psicólogos são os profissionais também para pessoas que estão nesse momento de desajuste da loucura, mas não só, Eu acho que resumir o psicólogo, resumir a função do psicólogo a essa atuação, dentro desse contexto da loucura, isso que as pessoas chamam de loucura, é o que a gente entende em saúde mental como esquizofrenia ou então como psicose. E nesse contexto, não dá para reduzir a atuação do psicólogo apenas a essa questão, ou a essa demanda da loucura, ou da esquizofrenia ou da psicose, como a gente diz numa linguagem um pouco mais técnica. Uma outra questão que faz as pessoas não procurarem os psicólogos ou pensarem uma segunda vez antes de chegarem até a clínica, de chegarem a consultar de fato um profissional da área da psicologia, é o fato de que se essa pessoa ela procura um psicólogo, então ela está quase que como assinando, um atestado de fraqueza, As pessoas entendem que pessoas que vão ao psicólogo, pessoas que têm algum tipo de questão com a saúde mental ou alguma dificuldade envolvendo as suas emoções, envolvendo os seus pensamentos, Essas pessoas elas são lidas socialmente como pessoas fracas. Muitas pessoas dizem, essa pessoa ela pensa em suicídio, ou ela é triste, ou ela é deprimida, porque ela é fraca das ideias, Eu já ouvi muita gente falando isso, a pessoa é fraca das ideias. Então existe, uma cultura de que a gente precisa ter assim uma força emocional, uma força mental, que vai repelir, por exemplo, pensamentos suicidas, que vai repelir a tristeza. E aí quem não consegue fazer isso é fraco emocionalmente, é fraco psicologicamente, é fraco mentalmente, E aí aceitar-se também nessa condição de fraqueza emocional, fraqueza psicológica, também é muito difícil, É bastante delicado a pessoa conseguir aceitar que em algum momento ela não conseguiu dar conta dos sentimentos dela. Uma outra questão que é interessante a gente pontuar aqui é a questão da negligência com relação à nossa condição psicológica e relação emocional. Então hoje eu percebo que as pessoas elas têm um cuidado com o físico muito grande, então essas pessoas efetivamente vão ao médico, são pessoas que vão para a academia, cuidam do corpo, cuidam da sua aparência física, Cuidam da aparência do corpo, quer dizer, tem um cuidado com o corpo, com a estética do corpo, com a saúde do corpo, A saúde física do corpo, mas acabam negligenciando a saúde mental, a saúde emocional. Então, o que isso quer dizer, Isso quer dizer que as pessoas elas colocam a condição física muitas vezes, num primeiro lugar, numa primeira posição, sem pensarem que precisam também cuidar da saúde mental. Eu poderia colocar aqui outras situações para além desses três cenários que eu estou trazendo, para a gente discutir, mas acho que esses três cenários já dão uma boa referência para a gente discutir algumas questões aí com relação a esse afastamento das pessoas ou essa não procura das pessoas pelo profissional da psicologia. No primeiro cenário que eu coloquei, que é a pessoa que pensa que o psicólogo é um profissional exclusivamente para as pessoas loucas,
A gente pode discutir isso um pouquinho mais para poder definitivamente entender que o psicólogo não se resume, né, a esse cuidado apenas com a loucura. Eu acho que, historicamente, né, a psicologia vem desse meio, vem dessa atuação, né? Aqui no Brasil, nem tanto, a gente teve uma outra história com a psicologia, né, que se envolveu com a questão profissional, que se envolveu com a questão educacional, mas no mundo a gente vê que a psicologia se envolveu muito com a loucura, e por isso talvez as pessoas tenham essa ideia estereotipada de que os psicólogos só devem então cuidar de quem é louco. Não é bem assim, né? A psicologia ela evoluiu muito e passou a cuidar também de outros aspectos. Acho que desde o início, né, a psicologia se preocupa com outros aspectos que vão para além da loucura, né, que vão para além da questão da loucura, mas esse estigma, né, do cuidado com a pessoa louca, do cuidado com a pessoa que é psicótica, que é esquizofrênica, ficou. Então o que eu tenho para dizer para essas pessoas é: não, a psicologia não se restringe apenas ao cuidado das pessoas loucas, né? A gente cuida de pessoas, né? Então, a psicologia ela serve para pensar as emoções, ela serve para pensar os comportamentos, ela serve para pensar os lugares em que você quer chegar, ela serve para pensar as formas, os caminhos, as estratégias para você chegar até esse lugar que você deseja. Então, isso envolve um trabalho que pensa, né, o ser humano como um todo, que pensa o ser humano não só numa posição, não só na posição específica ou não só no lugar específico da psicose, né, da loucura. Ele vai pensar o ser humano, né, que está em diversos lugares, inclusive o ser humano que está lá vivendo, né, a questão da loucura, que tem essa vivência e essa experiência da loucura também, mas não só. Então, não pense que a psicologia se resume apenas a esse tipo de cuidado. A gente cuida de muitas outras coisas, né? De muitas outras situações que são humanas e que são importantes para o ser humano, né? Então, vamos então entender que a psicologia não se restringe apenas ao cuidado da pessoa que está nessa situação ou nesse lugar da loucura, tá? A psicologia pensa também os sujeitos que estão fora da loucura e que querem se movimentar e que querem sair de uma vivência ou que querem chegar até uma vivência específica. Com relação ao segundo ponto, que é a situação da pessoa que não quer chegar até a psicoterapia porque ela estaria então assinando um atestado, teoricamente, né, de fraqueza mental, né, e de dificuldade com as próprias emoções, com os próprios pensamentos, né, enfim, de descontrole talvez. O que eu tenho a dizer é: quem é que não se descontrola? Quem é que às vezes não tem um problema com as suas emoções e que não precisa conversar sobre isso, né? Às vezes a gente tem essa dificuldade e não vai necessariamente para um psicólogo, conversa com um familiar, conversa com o marido, com a esposa, conversa com um amigo, com uma amiga, mas vai lá e conversa, né? Porque sozinho você não está conseguindo, aí outra pessoa vai lá e te escuta, e só por te escutar você já se sente um pouco mais aliviado. Isso não significa que qualquer pessoa pode ser, né, pode fazer essa função, pode ter essa função do psicólogo ou desempenhar uma função terapêutica. Isso significa que muitas vezes a gente não consegue sair de um lugar sozinho, né? E aí o outro ele ajuda, né? O outro, seja seu marido, seja sua esposa, seja seu amigo, sua amiga, seja seu parente, pode te ajudar. Às vezes esse outro que não é profissional, ele não tem um preparo, né? Ele não tem um ouvido, a gente diz, para as questões que você quer colocar para ele. E aí nessa situação, né, que você precisa desse preparo, que você precisa desse ouvido, surge a necessidade do psicólogo, né? Porque a gente tem aí uma base teórica, a gente tem toda uma técnica para conseguir conduzir as situações, né? Tanto situações com relação a dificuldades emocionais, como situações com dificuldades psicológicas mesmo, né? No âmbito das minhas questões enquanto sujeito, no âmbito das minhas questões comportamentais, né? Enfim. E aí a gente tem essa técnica para escutar e para poder conduzir essa conversa, conduzir esse processo de uma maneira mais específica
e mais profissional, mais técnica, de fato, né? Então, assim, eu acho que o importante é perceber que, às vezes, a gente tem dificuldade, sim, e que essas dificuldades psicológicas, essas dificuldades emocionais, elas fazem parte da vida, né? Não é porque você vem até a clínica psicológica, não é porque você procura um psicólogo que você é mais fraco, que você não consegue dar conta das suas vivências, das suas emoções, dos seus pensamentos, dos seus comportamentos. É o contrário, significa que você tem um cuidado com aquilo que você pensa, significa que você tem um cuidado com aquilo que você expressa enquanto comportamento, expressa enquanto emoção. E o que eu penso é que se cuidar é muito importante em qualquer contexto. E o terceiro cenário que eu coloquei, né, que é o cenário da negligência emocional, da negligência com as questões psicológicas, tem a ver também com aquele cuidado que eu estava falando aqui no segundo ponto, né? Quer dizer, a gente tem um cuidado com a saúde física, ou a gente tem um cuidado, né, com as questões profissionais, ou a gente tem um cuidado com a nossa família, né, com os filhos, com o marido, com a esposa, né, com os tios, com as tias, com o primo, a gente tem um cuidado com a nossa amizade, mas a gente vai se negligenciando, a gente não vai se cuidando, né, a nível mental. E aí o que eu tenho a dizer é que muitas vezes, né, as dificuldades psicológicas, as dificuldades emocionais, elas vão levar também a um adoecimento físico. Então eu tenho, às vezes, uma vivência que é de um estresse ou de uma questão emocional mal resolvida, que fica me cercando, que fica me rodeando, que eu não consigo tirar aquilo dos meus pensamentos, né? E essa questão vai me levar então a um adoecimento físico, porque já que eu não resolvo isso a nível mental, a minha mente, o meu psiquismo, ele tenta resolver isso jogando para o corpo. Porque quando a gente transforma um sintoma psicológico, né, uma experiência psicológica, uma experiência de angústia psicológica, em um sintoma físico, aquilo fica muito mais evidente, né? Porque como eu disse, né, a gente vai negligenciando, a gente vai deixando de lado, a gente vai não dando importância, né? E de repente o nosso corpo ele acaba parando, né? Porque sei lá, eu peguei uma gripe, eu tô com muita dor nas juntas, ou então eu tenho uma gastrite nervosa que me faz não conseguir sair de casa, não conseguir levantar da cama. Então eu preciso olhar para essa situação que está me parando, que está parando a minha rotina e meu dia a dia, para poder funcionar novamente. Aí a gente vai lá, trata do corpo, né? E resolve aquela questão do corpo, mas a questão mental, a questão psicológica, a questão emocional acaba não sendo tratada e acaba ficando ali. E aí esses sintomas vão novamente se convergir em uma questão física. Então, o que eu acho é, por que a gente tem esse cuidado com o corpo e não tem esse cuidado com a saúde mental, né? Obviamente o corpo fica mais evidente, as coisas acontecem com o nosso corpo, são mais evidentes, são mais perceptíveis, mas a gente precisa pensar sim as questões de saúde mental, a gente precisa sim cuidar das nossas emoções e das nossas vontades, dos nossos desejos, né, dos nossos anseios, das nossas angústias. A gente precisa olhar para tudo isso. Porque quando a gente negligencia a nossa vida psicológica, quando a gente negligencia a nossa vida emocional, esses sintomas físicos que eu falei inicialmente, eles podem ir se intensificando e aí a gente vai tendo uma experiência, né, de viver um adoecimento físico intenso e de uma resolução ruim, né? A gente não consegue dar conta de resolver essa questão que está no corpo. Quer dizer, a gente vai então somatizando esses sintomas que são psicológicos e emocionais e vai transformando isso, né, num sintoma físico, e aquele cuidado que a gente tinha com o corpo acaba, né, não sendo suficiente porque às vezes a gente não está dando conta de olhar para as questões emocionais e para as questões psicológicas. Então o que eu tenho para dizer é, não adianta você cuidar do seu corpo e negligenciar a sua saúde psicológica, a sua saúde mental, porque essa saúde psicológica, essa saúde emocional e mental, elas vão também refletir um cuidado, né, com o seu corpo. Elas vão também refletir, né, uma vivência no seu corpo.
Se você não cuida da saúde mental, você vai adoecer, primeiro a nível mental, e depois isso vai ser convergido num sintoma físico, né? Muito possivelmente você vai convergir isso e vai somatizar, né? Como a gente diz, vai transformar esse sintoma num sintoma físico. Então fique atento, né? Cuide das questões emocionais, cuide das questões psicológicas, porque elas também são importantes, elas também têm um impacto na nossa vida e a possibilidade de fazer com que a gente pare, né? E eu acho que as pessoas não precisam chegar a esse ponto, né? Não precisa chegar ao ponto de parar para poder, de fato, olhar para a sua condição psicológica, de fato, olhar para a sua condição emocional, ok? Bom, eu acho que é isso por esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem aí o like. Se vocês não gostaram, pode deixar o dislike também. É bom para eu saber, né, se o conteúdo é interessante ou não. E aí vocês podem comentar também coisas aí que vocês pensaram sobre o tema, se vocês acharam interessante ou não. Né? O vídeo continua de acordo com o que vocês vão comentando aí, de acordo com a conversa que a gente vai fazendo nos comentários, tá bom? Não esquece de se inscrever no meu canal, ativar o sininho para você receber as notificações de quando eu postar um vídeo novo. Se possível, compartilhe com um amigo se você gostou, né? Porque pode ser que esse conteúdo seja relevante para o seu amigo também, então compartilhe com um amigo seu. E se você se interessou no meu trabalho, eu vou deixar tudo aqui embaixo, todas as minhas, os meus contatos aqui embaixo, e-mail, WhatsApp, enfim, redes sociais, tá tudo aqui na descrição, tá bom? A gente se vê então no próximo vídeo, na próxima semana, e até mais. Tchau, tchau.